deu tempo de fazer a redação, porque eu tive que trabalhar, eu tive que olhar meu filho, enfim, tudo vai aparecer no meio do caminho, gente. Tudo vai aparecer no meio do caminho. E é muito importante que a gente entenda que esse horário de estudo também é sagrado, porque estar disposto a passar no concurso requer essa disciplina, né? Requer que você encontre um jeito de bancar o seu sonho. E quando eu falo bancar o seu sonho, envolve várias coisas. Um custo emocional, o seu custo financeiro, porque eventualmente você vai ter que gastar com alguma coisa, não tem jeito, né? Então a gente vai ali buscando todos esses apoios necessários para avançar nessa jornada de estudar para o concurso. E eu falo que é o seguinte, só não passa quem para no meio do caminho, quem desiste. É assim, as pessoas podem ter tempos diferentes, mas elas tomam posse, né? Alguns, obviamente, chegam um pouco mais avançados, principalmente quando se trata da escrita de texto, a gente percebe que alguns já estão mais familiarizados com a redação, outros, às vezes, a pessoa tem 10 anos que formou e nunca mais escreveu, ainda mais um texto manuscrito, né? E aí, é claro que isso vai exigir um pouco mais de disciplina, vai gerar um pouco mais de desconforto, que é outro ponto importante para a gente entender. Então, esse desconforto é natural, tem um tempão que a gente não escreve, como é que vai se colocar nesse lugar de escrever agora, né? Essa dificuldade, nossa, Flávia, eu me inspiro na IA e copio o texto. Faço não, porque na hora da prova é óbvio que você não poderá contar com este recurso. Então, o nosso objetivo aqui é que nós tenhamos encontros presenciais, né? Presencial, a gente não deixa de ser, né? Às quintas-feiras. E, além disso, vocês vão ter acesso ao curso do TJCE, focado em oficina de redação, né? A oficina de redação TJCE, para ter acesso a todas as aulas teóricas de redação, ao desenvolvimento de temas. Então, vou explicar, basicamente, eu falo que eu nasci professora, eu não sei nem falar sem escrever, gente. Então, eu gosto de escrever aqui no quadrinho. Então, já vou começar explicando como é que funciona a nossa oficina, como eu acho que você deveria se organizar. E nós teremos um grupo exclusivo da mentoria delas. Neste grupo, eu vou colocar lá, por exemplo, o cronograma de estudos que eu acho que é mais eficiente, mas é claro que esse cronograma é aberto. Você vai perceber lá que você consegue editar. Não, Flávia, eu não tenho como assistir às aulas de redação, por exemplo, no domingo. Eu não tenho como fazer um texto nesse dia. Então, é lógico que a gente coloca considerando a possibilidade de o aluno alterar todo o cronograma do curso dentro da realidade dele, mas sabendo que você tem que levar o concurso a sério, você tem que tomar isso como parte do seu propósito de vida, porque senão não acontece, né, gente? Porque se você sempre deixar para depois, esse projeto vai ser adiado mais uma vez. Então, é hora de você encarar aí com o edital aberto. No caso de vocês, eu ainda vejo uma vantagem, apesar de ser muito próxima à prova do TJCE e da LCE, e serem programas muito diferentes, mas na redação em especial, tá? Para quem vai fazer o nível médio na Assembleia Legislativa do Ceará, não muda tanto. A IDECAN só tem um jeito diferente de corrigir, mas os temas são temas de atualidades também. E apesar de a EPCC ter uma pegada um pouco mais focada em temas mais filosóficos, você vai aproveitar tudo que você estudar aqui também para o concurso da LCE. Então, isso eu já acho que é bem legal, porque só vai mudar a grade de correção. E aí, entenda que essa otimização, ela faz parte mesmo. Você está estudando para passar no TJ, e se não der na LCE, e se não der no TRT, e se não der... Principalmente quem faz tribunais não vai desistir, você vai escolher ali e vai seguir nesse mover, tá? Então, a nossa ideia aqui eu vou compartilhar a tela com vocês, vamos ver se vai dar certinho aqui. Acho que sim. Veja se vocês estão enxergando a telinha. Conseguiram ver? Então, a nossa ideia aqui é propor um curso. Eu já deixei uma tela em branco, que eu gosto de tela em branco, para a gente preencher esse espaço, igual vai acontecer lá no dia da prova, né? A folha em branco é esse desafio que você vai encontrar, tá? O que a gente vai fazer no nosso curso? A primeira coisa é encontros presenciais para que você possa tirar suas dúvidas, tá?
eu acho que não faz sentido a gente ler um livro de filosofia, até porque isso não vai adiantar. A gente vai ter materiais específicos dentro da nossa turma, que são materiais de apoio, já selecionados para que você possa se conectar como é que eu posso dizer, com temas mais filosóficos. Então, eu já separei o que você precisa estudar, não vai precisar de você coletar material nenhum, tá? Isso tudo já está no nosso curso. Então, olha aqui, ó, nós vamos ter encontros, eu vou chamar de presenciais, porque são esses encontros ao vivo em que nós poderemos interagir, tá? E o objetivo desses encontros presenciais é exatamente que nós conversemos ao longo do processo sobre a escrita, sobre a grade de correção. Então, a gente vai ficar mais focado em conversar nessas aulas e nas aulas que já estão ofertadas dentro do curso, você vai ter todo o suporte teórico. Você vai tirar a dúvida da aula. Ah, naquela aula, Flávia, nossa, eu achei isso aqui muito difícil. Como é que eu faço? Então, a gente já vai trabalhar isso. Então, a gente vai ter encontros presenciais. Além deste, nós teremos outras 4 quintas-feiras, tá? Sempre às quintas-feiras, às 19 horas. A nossa ideia é ficar entre 19 e 20 horas, pode um dia demorar mais um pouquinho, porque eu quero dar abertura para vocês interagirem nesses momentos, beleza? Além dos encontros presenciais, e aí o objetivo aqui é que você esteja, obviamente, em um curso completo, lá dentro do site, eu vou abrir o site aqui para vocês, tá? A gente vai ter o curso completo, que é o Oficina de Redação TJ 100. Ah, mas o que eu vou encontrar nesse curso? Como que ele vai ser? Como é que ele está dividido? Eu vou mostrar para vocês, mas já vou começar aqui alinhando o curso. A primeira aula é fundamental e é nela, inclusive, que os temas estão postados, que às vezes ela fala, eu não acho os temas, é claro, ele nem abriu a primeira aula e está procurando o tema lá, não sabe nem onde é que está. Então, nessa primeira aula, o que a gente vai fazer? Eu explico para você a nova grade de correção da FCC. Então, a gente vai ter ali o que apareceu no TJCE, vamos falar da grade de correção da banca. E aí, depois, a gente vai entrar na teoria. O que é a teoria? Como eu faço uma introdução, como eu faço um desenvolvimento, como eu faço uma conclusão. Então, aqui, ó, eu vou colocar que é a estruturação. Professora, só uma pergunta. Sim. Esse curso, ele tá dentro da mentoria ou é um curso à parte? Ele está dentro da mentoria. Tá? Tá. O aluno que estiver na mentoria, ele vai acessar o curso pelo site flaviarita.com. Ele está incluso na mentoria. Eu acho que ela está perguntando de quem já é do projeto, né? Ele é da mentoria do laboratório, viu? Quem foi que falou? É a Nátila, tia Lídia. Oi, Nátila. Nátila, ele não é dentro do teu curso. No teu curso, tu tem uma aula de técnica discursiva. O laboratório é dentro da mentoria do laboratório, tá certo? Ok. Que é o laboratório. Que é essa mentoria que está começando hoje. É essa mentoria que está começando hoje, tá? Não okay. É das turmas passadas. Da turma passada, vocês têm um bate-papo de técnica de discursiva, que eu acho que já até aconteceu. Sim. E esse que a gente para vocês. Mas o laboratório de correção, ele é uma mentoria à parte, isolada, que está começando hoje. Aí essas aulas, elas estão dentro desse projeto de laboratório de mentoria de redação, tá certo? Sim, obrigada. Ó, para ficar mais fácil, deixa eu abrir aqui o curso para vocês entenderem como é que vocês vão encontrar.
nós vamos matricular vocês, sempre, vamos supor, o aluno fez a matrícula hoje, e a gente vai abrir apenas 50 vagas para esse projeto, porque como demanda uma correção manual, gente, a gente já tem alunos na turma de oficina, então nós vamos corrigir 4 textos por aluno, a ideia é que vocês façam um por semana, né? Se organizem aí, que isso vai ser o melhor para a gente, e para vocês também, para terem uma devolutiva mais adequada. O prazo de devolutiva desse texto, 1 semana, tá? Então, assim, a ideia é que vocês façam toda semana para a gente poder ter como é que eu posso dizer? Uma lógica de estudo mais adequada, porque às vezes o aluno deixa para fazer tudo na última semana. Ô, Flávia, mas se por acaso eu encalacrar aqui e quiser fazer tudo na última semana, não tem problema, tá? Isso não vai ser um problema, a gente não vai deixar de corrigir o seu texto. Só que eu acho que fica menos eficiente. Deixa eu mostrar para vocês onde é que vocês vão entrar. O aluno vai acessar o curso, vocês estão conseguindo visualizar aqui? Certinho? Ele entrou lá no site, aí aqui, ó, já está escrito flaviarita.com/área do aluno. Então, o menino já está logado dentro do curso. O aluno matriculou, gente, nós vamos fazer um atendimento explicando para ele, olha, seu login na plataforma é o seu e-mail, sua senha é XXX, tudo direitinho. A gente vai ter aula de atualidades. Eu já vou abrir tudo aqui para vocês entenderem como é que o curso funciona. Então, aqui, ó, redação, noções gerais. Aqui, a gente vai falar exatamente da grade de correção da FCC. Como essa grade funciona, como é que veio o edital da FCC, né? Porque cada edital é de uma forma, né, gente? Então, olhando aqui, ó, vou passar aqui, a gente vai para os critérios, eu vou explicando tudo direitinho, como é que veio no seu edital, tá? Então, como é que tem que ser a letra, tudo direitinho, tá vendo aqui? Isso tudo aqui é da grade de correção da FCC no seu concurso. Aqui, nessa partezinha aqui, ó, apresentações, nesse caso aqui a gente tem aulas, e nesse bloco a gente já selecionou os 15 temas que vão ser ofertados. Desses 15 temas, vocês vão escolher 4 para mandar para correção. Bom, por que não é legal escolher fora dos 15 temas, tá? Dos 15 temas propostos? Porque dentro do site a gente faz um gráfico comparando a sua nota com a nota do colega. Então, se você faz um tema aleatório, não tem problema, só que você perde o referencial de comparação. Eu corrijo, tá, gente? Eu corrijo, beleza? Porém, entretanto, a gente tem que levar em consideração que, às vezes, a correção não vai ser tão legal, considerando que você vai perder a referência em relação aos colegas, tá? Então, aqui nessa primeira aula, todos os 15 temas estão propostos, temas do jeito que a FCC coloca, então, você já tem ali uma referência. E para esses temas, eu gravo a aula de atualidades e gravo também a redação. Aí eu vou te mostrar que está em outro bloco. Aí, beleza, passamos aqui para a parte teórica do nosso curso. Parte teórica do nosso curso, a gente vai noções do texto dissertativo, como eu faço frases e parágrafos, porque um texto é construído de frases e parágrafos. Aqui na lateral, né, você vai clicando, vai mudando a aula, enfim, aqui os materiais, as apresentações utilizadas, formas de introdução, formas de desenvolvimento, enfim, o que você precisa aqui até chegar à conclusão do seu texto. Então, aqui, a gente está pensando na estrutura do texto, tá? Esse capítulo é especialmente importante, mas na primeira aula, gente, eu deixo uma dica de ouro. Vocês têm que levar em consideração que a FCC colocou na grade de vocês que uma redação com uma referência de autoridade descontextualizada será penalizada. Então, sabe aquele menino que decora o Zygmunt Bauman e fala assim, vou colocar o Zygmunt Bauman independentemente do tema. Ou ele tem uma frase do Aristóteles e fala assim, eu sempre uso essa frase. Ele vai ser penalizado. Assim como alunos que decoram modelos e não sabem manejar esse modelo dentro do caso concreto, porque você pode ter um referencial de modelo. O que você precisa saber é como manejar esse modelo no caso concreto. Então, aqui, gente, a gente tem as aulas de argumento de autoridade, eu vou explicando para vocês como é que funciona, vou dando exemplos de como é que a gente coloca o argumento, né? Vou citar alguns eixos argumentativos que eu acho que são importantes. Por exemplo, o Eduardo Gianetti, ele já apareceu tantas e tantas vezes nas provas objetivas da FCC, que eu acredito que ela goste dele.
Então, a gente vai escolhendo aí, né? E aí eu vou fazendo com você, tá? Mas e aí, como é que eu construo o argumento? Olha lá, de acordo com o Eduardo Janete. Então, vou explicando basicamente aqui. Aqui eu escrevi Janete com 2 N's e com um só e pedi para vocês conferirem, porque no dia eu não estava lembrando como é que era, tá? Aí fui fazendo assim, e aí no dia eu lembro que eu falei assim, gente, vocês confiram, por favor, porque eu não estou abrindo a internet aqui, mas aí a gente vai conversando. Aí, ó, argumento 2, trouxe aqui outros desenvolvimentos argumentativos que a gente poderia utilizar no nosso texto, tá vendo? Teodoro Adorno também eu acho que é super legal, porque é uma referência sobre essa questão da sociedade do espetáculo, junto com outros autores, né? Então, acho que é bem bacana. Bom, aí, voltando aqui, que o objetivo aqui não é você pegar a aula hoje, é você entender como é que o curso está montado. A gente vai ter 3 aulinhas relacionadas a mecanismos de coesão. Claro que se você entende a estrutura do texto, você precisa saber assim, olha, coesão, que às vezes o menino fala assim, tirei uma nota baixa em coesão. Mas, gente, coesão não se resume a usar conector. O menino vai lá e decora 5 conectores e acha que vai tirar total em coesão. Não. Coesão, você tem a coesão sequencial, que é essa responsável a partir dos conectivos utilizados no texto, mas você tem coesão lexical. Então, como é que está a repetição vocabular, a produção de sentido a partir do manejo das palavras, uso de sinônimos, hipônimos, hiperônimos. Então, a gente trabalha todos os mecanismos de coesão e processo de coerência. Neste caso, eu vou dando exemplos, né? Então, eu sempre gosto de pegar exemplos de textos, vou pegando trechinhos, tá vendo? Aqui, ó, peguei um trechinho de um aluno, fui mostrando como é que eu podia corrigir, sempre com autorização do aluno, tá? Por exemplo, quando você mandar o seu texto, se você quiser me ceder pedaços ou o texto todo para usar em aula, basta você escrever na sua redação, autorizo o uso em sala de aula. Quando eu vejo um trecho interessante ou um texto interessante, às vezes eu me reporto ao aluno por telefone, eu mando um WhatsApp, peço, né? O não eu já tenho, aí tem aluno que não se sente confortável, Flávio, prefiro não e tal. E toda vez que eu uso um trecho igual aqui, gente, eu nunca vou citar o nome do aluno. É só uma forma mais pedagógica de realmente trazer a realidade da prova. Então, como é que o aluno escreveu? A gente também, na nossa oficina, corrige textos que foram corrigidos pela FCC. Alunos meus que tomaram posse e que cederam as redações para que a gente pudesse usar em sala de aula, tá? Então, aqui a gente vai fazendo tudo, né? Mecanismos de coesão, vai explicando como é que os conectores devem ser utilizados na prática. Então, aqui, ó, coesão referencial, tá vendo? Às vezes o menino acha que a coesão é só conector, e não é. Então, vou trazendo aqui outras possibilidades para vocês. Bom, além disso, a gente ainda tem redação, revisão de textos. Vocês vão ver que aqui está 0, porque eu ainda não gravei esse módulo. Então, quando a gente coloca os módulos, né, eu ainda estou gravando, igual aqui, ó, atualidades e desenvolvimento de temas, eu já gravei 6, e aí faltam os demais temas. Já gravei mais alguns que a gente está colocando essa semana, toda semana eu coloco 2, tá? Para você entender a lógica. E essas aulas de revisão são exatamente essas aulas em que eu peço a gentileza de vocês me cederem o texto. A gente faz 2 aulas mais teóricas, em que eu mostro os principais erros, mas também é importante que a gente corrija textos ao longo do processo, tá? Então, esse módulo aqui está em gravação, esse módulo já está totalmente concluído e ele é ótimo, porque entre as coisas que vocês mais erram na redação, uma delas é uso de vírgulas. Só que aqui a gente não está fazendo vírgula com foco na prova objetiva. A gente está fazendo pontuação com foco que na discursiva, unicamente. Então, aqui a gente está dando dicas de sinais de pontuação ali, pensando na discursiva mesmo. Então, dentro disso, aqui foram 2 aulinhas, porque é um pouquinho grande, né? Não tem jeito aí, ó. Onde a gente não vai colocar vírgula, como é que vocês erram? Eu também pego trechinhos para corrigir aqui, para você entender essa lógica, porque senão eu fico corrigindo os textos de vocês e vocês acabam nem percebendo o que está acontecendo, né? Eu não estou conseguindo entender. Outro erro comum diz respeito ao uso de maiúsculas e minúsculas. Você fala assim, mas isso aí é fácil. É fácil, mas, por exemplo, vou te perguntar aqui, ó, quero ver quem está na live aqui, nós somos 96. Se você for escrever poder público, você acha que você deveria escrever com iniciais maiúsculas ou minúsculas? Quero ver todo mundo respondendo aqui e vamos ver como é que deve escrever. Aí, ó, vamos lá.
Vamos ver, e aí eu já vou mostrar para vocês aqui esse caso. A Ana Cecília já postou aqui iniciais maiúsculas. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Pegar o Senado. E aí? Opinaram? Depende, pode ocorrer. A pergunta é: poder público, maiúsculas ou minúsculas, dentro do texto? Tipo assim, a omissão do poder público ou a atuação do poder público. Na verdade, poder público não é bem depende, tá? Tanto o manual de redação, aqui, ó, do Senado, quanto o manual de redação da presidência, quanto o manual de redação da Câmara dos Deputados, eles trazem que poder público deve ser grafado com iniciais minúsculas. Agora, a administração pública depende. Olha como é que a vida é dura, né? E aqui, a outra coisa que a gente vê é que poderes, quando em referência aos poderes institucionais, poder legislativo, executivo, judiciário, obrigatoriamente maiúsculas, inclusive no plural. Então, é bem legal. Então, que casos de maiúsculas e minúsculas eu trabalho? Não é aquele caso geral que todo mundo acerta, né, gente? Vamos colocar no nome próprio. Não é isso, não. É basicamente esse tipo de caso aqui, e vou mostrando para vocês. Porque, às vezes, um poder público com minúscula custa muita coisa, né? Então, um poder público escrito indevidamente, né? Custa muita coisa. Aqui, gente, eu já peguei o manual de comunicação do Senado, tá? Então, aqui, Senado Federal, que é uma instituição bastante aderente, então, poderes legislativo e judiciário, poderes constituídos sempre em maiúsculo. Você vê que mesmo quando você escreve poderes legislativo e judiciário, ele fala que a palavra poder também é com maiúscula. E poder público, o ideal, né, é que seja grafado com iniciais minúsculos. E, gente, diferença entre mentores é razoável, tá? É igual jurisprudência, a gente tem jurisprudências em sentidos contrários no Brasil, a gente tem doutrinas em sentido contrário, então isso é bobagem. O que eu estou dizendo é o seguinte: a gente precisa de uma referência. Hoje, por exemplo, para eu trazer o uso de iniciais maiúsculos e minúsculos, eu uso 3 referências: o Manual de Redação da Presidência, no caso, o Manual do Senado e o Manual da Câmara dos Deputados, porque são documentos muito validados. Então, se a banca te tirar ponto, eu consigo resolver, entendeu? Eu sempre passo assim, eu fico pensando assim, tá, e aí? Se eu tiver que usar um argumento, qual eu vou utilizar? Esse daqui. Beleza? Então, é por isso que eu já até mostrei aqui, porque às vezes pode ter um professor ou outro que pense diferente, e isso não quer dizer que o professor seja ruim, tá? De jeito nenhum. Isso quer dizer o seguinte: existem manuais com abordagens diferentes, as que vamos utilizar no nosso curso, né? Então, as abordagens a serem utilizadas no nosso curso devem em quais fontes? No Senado, na Câmara dos Deputados e no Manual de Redação da Presidência. Se nós tivéssemos uma referência bibliográfica no nosso concurso, a gente usaria essa referência bibliográfica, tá? Então, poder público, a partir de hoje, na sua redação, iniciais o quê, gente? Minúsculas. E poderes legislativo, executivo, judiciário, sempre com maiúsculas, mesmo no plural. O que eu acho até que nem deveria ser, porque palavra plural não é nome próprio, mas é assim que funciona. E aí eu já estou querendo te mostrar assim, por que eu gravei um módulo de padronização de maiúsculos e minúsculos, vocês entenderam? Eu estou querendo vender um peixe para vocês no sentido seguinte: parece uma aula boba, mas não é. Porque eu já vi, às vezes, a gente perder muitos pontinhos no detalhe. Então, aqui, ó, vou trabalhar com vocês esses casos que são mais recorrentes em redação, né? E aí vou trabalhar algumas coisas, órgãos e representações do legislativo, caso que a gente estava quase vendo aqui, pontos cardeais também, às vezes a gente vai falar região norte, região nordeste, regiões, né? Maiúsculas. Então, eu trabalho esses casos neste modo. É uma aulinha rápida, uma aula de 1 hora. Vale a pena assistir, porque a gente não quer perder ponto algum na nossa redação. Bom, e aí, a gente também tem esse módulozinho aqui, que eu acho que é um dos módulos mais importantes do nosso curso. Nesse módulo, a gente sempre organiza o tema e a redação. Então, olha como é que ele funciona, tá? Eu tenho aqui o tema
que é acesso à justiça, e aí eu tenho lá as referências, beleza? Acesso à justiça. Eu vou trabalhar tudo que diz respeito a acesso à justiça. Ó, eu vou te mostrar todos os elementos necessários. Então, ó, argumento de autoridade que nós poderíamos utilizar, dados, argumento filosófico, como, aí eu vou te mostrando como é que esse argumento pode ser constituído, vou te mostrando isso tudo aqui, tá? E aqui eu vou fazendo o desenvolvimento do tema. Então, como é que eu faria a redação? E lógico, gente, como eu faria não significa que é o único jeito de fazer. Porque uma redação, ela pode ser feita de várias formas. Então, aqui eu trago para vocês algumas possibilidades de desenvolvimento do tema. Então, dentro do que a gente conversou, eu escolho o desenvolvimento do tema. Nós vamos trabalhar, por exemplo, com 3 parágrafos de desenvolvimento, aí vou fazendo o texto com vocês, às vezes vou fazendo ao vivo, falou, gente, apaga isso aqui, troca isso aqui, tá? Então, eventualmente, estou lá, ó, olha, confere esse nome aqui para mim, que eu não sei como é que era, que o objetivo aqui é você pegar a técnica de escrita mesmo na prática. Aí, ó, então o primeiro bloco é isso, ó. Tá vendo? Tem 2 aulas, uma de referências, acesso à justiça, e o desenvolvimento do tema de acesso à justiça. Aí o segundo bloco, ele vai ter uma aula de referências, ó, pressões do capitalismo moderno. Esse é um tema bem legal para sua banca, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui pressões do capitalismo moderno, a aulinha de referências de pressões do capitalismo moderno. Então, vou lá trabalhar toda a parte de atualidades de pressões do capitalismo moderno, tá vendo? Vou trabalhando isso, e na sequência, o que eu faço? Desenvolvo o tema com vocês. Então, vamos lá fazer a redação de pressões do capitalismo moderno. Tá vendo? Aí vou trazendo os textos motivadores, como é que a gente escreveu o texto. Tá vendo? Vou colocando aí os argumentos que são necessários aí para desenvolver a redação, ok? Bom, aí na sequência, gente, outro tema. Marido, vou tá achando que eu tô... Tá? Tô ocupado? Olha aqui. Depois, marido, tá achando que eu tô de folga só porque eu tô fazendo live de casa. Ele tá assim, uai, você não tá no estúdio, você tá em casa. Tô de folga não, meu filho. Uai, tá achando o quê? Ó, então aqui a gente tem a redação argumentativa, regulamentação das redes sociais. Esse também é um tema quente, hein? Então, lá, vou trabalhar toda essa lógica da regulamentação das redes sociais. Então, ó, referências argumentativas. Então, referências argumentativas, regulamentação das redes sociais. E vou fazer isso com os 15 temas que nós temos. Então, por exemplo, assim, tô lá, agora é violência contra a mulher. Então, beleza, vou desenvolver aqui referências de violência contra a mulher. Aí, aqui, ó, o tema violência contra a mulher. Aí a redação. Gente, e meu estado lidera em casos de feminicídio. Fico muito triste com isso, tá? Bom, então, a gente vai ter 4 correções. Flávia, onde é que as correções aparecem na área do aluno? Como é que eu incluo essas correções? É um curso que dá para concluir de forma tranquila, eu não acho que é um curso extenso, tá? Eu fiz uma programação para os alunos concluírem o curso em 60 dias, então, basicamente, a gente tem esse prazo até a prova. Vocês têm que enviar 4 textos, eu imagino que o ideal para nós seja o envio o mais precocemente desses textos, por quê? O ideal é você, a partir da devolutiva, ver os seus pontos fracos. Por exemplo, eu estou com uma fragilidade no uso de sinais de pontuação. Aí o ideal é que você consiga ver isso, né? Deixa eu pegar uma redação corrigida para vocês entenderem como é que a gente trabalha também. Nesse caso, deixa eu só... Eu não vou abrir aqui não, porque eu vou ter que tirar só o nome do menino, né? Obviamente, que é só para vocês terem uma noção aqui de como é que a gente corrige, tá? Tá abrindo aqui, peraí. Só para vocês terem uma base, assim,
Somos 2 corretores apenas, eu e o Mauro. Você vai passar pela mão dos 2, pode ter certeza. Vou até pegar uma do Mauro aberta e uma minha. O Mauro, ele gosta de corrigir mais digitado, eu gosto de corrigir mais manuscrito. Cada um vai ter o seu estilo, né? Mas todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu estou até, inclusive, com um tanto de redação aberta aqui. Eu só vou rodar para não aparecer o nome do aluno. Aí eu desço para vocês. Espera aí. Só para vocês terem uma ideia de como é que a gente trabalha, tá? Ah, já abri uma aqui que estava parabéns, ótimo texto, que é raro, viu, gente? Achei essa daqui bem legal. Professora, Oi, e a senhora vai comentários no texto ou vai mandar áudios também? não, áudio eu não consigo mandar, não, vai tudo no texto, tá? Até porque, assim, áudio, eu teria que ter o telefone de cada aluno, É. né? Fica mais complicado aí para a gente gerenciar, tá? Então, nem posso prometer isso. Mas dentro do grupo, sempre às sextas-feiras, eu interajo com vocês. Então, eu falo assim, eu interajo em outros dias? Sim, mas sexta é o dia que eu tiro para isso. Então, eu respondo com mais rapidez, tá? Para ficar uma coisa bem alinhada. Então, E como é esses que... temas escolhidos foram no seu estudo da FCC, foi isso? Exatamente, temas com Ah, base no que tem mais probabilidade de cair e também fazendo uma análise de repertório. O que é a análise de repertório? Eu tenho que ter um texto que fale sobre redes sociais, outro que fale de meio ambiente, outro que fale de política pública, para a gente passar por todos os grandes eixos temáticos e aí as aulas de atualidade terem um efeito positivo, porque às vezes não cai o mesmo tema exatamente, mas você tem como utilizar, entendeu? Então, assim, às vezes o aluno vai... não caiu um tema sobre violência contra a mulher, mas caiu violência. Aí você pode usar o repertório de violência contra a mulher para compor o texto, que é importante, senão você teria que ver 1 milhão de temas. Aí não tem jeito, o tempo realmente é meio escasso. Agora, a gente faz umas fichinhas, que aí eu vou colocando no grupo, que são fichinhas de atualidades. A cada 2, 3 dias eu mando uma. A nossa ideia é fazer pelo menos 20 até o dia da prova. E aí, essas fichinhas de atualidades, eu abro uma aqui também para vocês, é mais para a gente se conectar com outros possíveis temas que possam ser cobrados pela FCC, tá? Aqui, ó, cada professor, vou mostrar o meu jeito de corrigir, eu gosto de escrever à mão, né? Então, o Mauro não faz à mão, mas pra vocês entenderem. Aqui, né, sul-coreano tem hífen, a vírgula é obrigatória, melhor colocar o número para a fluidez da leitura, sujeitos diferentes, use ponto final, ajuste a coesão, separa a oração principal da subordinada. Aí, às vezes, eu estou lá escrevendo, separa a principal do subordinado, o menino não sabe o que é. Por isso que eu gravei uma aula de pontuação, porque vocês erram muito vírgula. Então, a partir do momento que você assiste a aula, fica mais fácil você entender a correção, senão o menino não entende, né? Então, aqui, ó, é necessário mais rigidez, aí trocar maior rigidez, aí vou fazendo a correção, né? Não pode parágrafo frasal, o ideal é dividir o parágrafo em unidades menores. Ah, mas onde é que eu vejo o que é parágrafo frasal? Nas aulas de teoria. Então, nas aulas de teoria, uma das primeiras aulas é frase e parágrafo. Olha, o parágrafo é constituído de várias frases. Então, o ideal é que a gente construa esse parágrafo, né, a partir ali de várias frases. Então, aqui eu faço a correção e aqui eu faço o comentário. O que é que você poderia colocar no texto para agregar a sua argumentação? E sobre este tema, você já tem uma aula de repertório. Então, a aula já trouxe 1 milhão de informações. Então, o objetivo aqui é comentar o seu texto, como você poderia melhorar o seu. Aqui, ó, pegando uma corrigida pelo Mauro, porque vocês sempre vão ter... Tem outros trabalhos aqui abertos, tá, gente? Que eu estou corrigindo trabalho da pós. Eu coordeno 2
pós-graduação. Depois que vocês passarem no TJ, para ter aumento de salário, aí vocês vão fazer com a gente a pós-graduação em gramática normativa ou em técnica redacional. Tô corrigindo, hoje eu passei o dia corrigindo trabalho. Aqui, ó, essa daqui é outra redação, o Mauro que corrigiu, vocês vão ver que quando tiver as caixinhas, mas a gente assina, tá? Lá você também sabe. Vocês vão passar obrigatoriamente por nós dois, tá? Então, isso é bom, porque você não sabe quem vai corrigir o seu texto. É claro que eu e o Mauro temos um alinhamento, óbvio, mas sempre existe ali uma percepção que é própria e subjetiva da prova discursiva, né? Tanto que a maior parte das bancas já coloca assim, a nota vai ser a soma de 2 corretores. A FCC não coloca, não. Mas, por exemplo, o Sebrasp coloca a soma da nota de 2 corretores, né? Então, aqui, ó, basicamente, a gente tem as referências, né? O Mauro vai comentando as coisas. Aqui era um texto maior, tá? E aqui é a mesma coisa, ele também faz os comentários pertinentes ao seu texto. Então, esse é um modelo de trabalho que a gente utiliza em se tratando de correção do texto. Como essa correção vai acontecer? Não posso fechar todas as minhas guias, não só. Aqui tá. Fechar todas as guias? Jamais. Estava tudo aberto, que é os trabalhos que eu estou corrigindo. Tá tudo certinho. Nunca. Deixa aberto aqui, que eu ainda tenho muito serviço, tá? Enfim, então esse é o modo de trabalho que a gente vai ter na oficina. Vocês vão ter direito a 4 correções. As correções, elas ficam lá na... Vamos imaginar que eu vou fazer assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Não reparo minha área do aluno, não, porque minha área do aluno tem todos os cursos que existem no site, tá? Então, olha como é que ela fica lotada. Mas é aqui que vai aparecer o seu pacote de correção. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo a LCE, aqui vai aparecer o pacote da LCE. Ah, eu estou fazendo TJ, aqui vai aparecer o pacote do TJ. Então, todos os pacotes de redação aqui vão aparecer na sua área do aluno embaixo, tá? Então, o seu curso vai aparecer lá em cima. Aí, eu vou abrir um pacote aqui, tá? Só para você ter uma ideia de como é que funciona. Aqui, ó, média da nota recebida, redações postadas aguardando correção. Então, você vai saber ali que você postou a redação e que você está aguardando a correção. Quantas redações você já teve corrigidas? No caso da sua turma, são 4 correções, tá? Aqui nós temos 10 correções, porque esse pacote é diferente do pacote de vocês. Então, 10 correções ainda disponíveis no pacote. Nem daria tempo, às vezes, do aluno fazer as 10, né? E aqui você consegue ver as suas notas. Aqui você vai baixar a folha de redação. Vou baixar uma aqui, tá? Essa aqui não tem folha, mas é porque, igual eu já disse, minha área é geral, e aqui você pode sugerir algum tema para a gente incluir na nossa lista. Por exemplo, um aluno do TJCE, inclusive, sugeriu o tema terras raras, e aí eu mostrei que ele caiu na prova de Pernambuco. Até por acaso, amanhã eu vou fazer essa prova 10 horas da manhã, é da FCC, então pode ser aí do objetivo de vocês acompanhar essa aula também, vai ser pelo YouTube, tá? Eu peço a Lite para mandar o link para vocês. Aí, por acaso, ele falou assim, Flávia, faz um tema sobre terras raras. No texto que eu peguei de uma prova super recente da FCC, o texto era sobre terras raras. Eu falei, você tinha visto? Ele, não, eu achei que era um tema interessante. E é muito legal mesmo. Aí, amanhã a gente já vai fazer isso. Pode falar? Hoje não. Tô ouvindo. Catarina, pode falar. Não? Tá. Gente, podem perguntar, tá? Podem perguntar, estou aqui à disposição, tá? A ideia é mostrar o que vocês vão encontrar no curso, porque, lógico, o menino está comprando, ele tem que saber o que vai ter, né? Então, sobre o cronograma, eu posso mostrar mais ou menos como é que eu organizei também. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu fiz um cronograma que eu acho que está bem aderente, assim, às possibilidades, tá? Peraí que eu vou achar esse cronograma para abrir aqui. E vou mostrar para vocês o materialzinho que eu mando semanal. Vou mostrar até um que eu fiz hoje. Cronograma. Preparei este cronograma, tá? Para a gente concluir o curso em 12 semanas, mas no seu caso vai ter que adaptar para um pouquinho menos, porque eu fiz esse cronograma para o pessoal que entrou na turma
antes, que vai fazer 10 textos, mas aí a gente vai adaptar aqui. Semana 1, tá? Foi a semana em que eu sugiro que a gente tenha um esforço maior para assistir às aulas teóricas. Por quê, gente? Começar a escrever sem ter visto as aulas teóricas quer dizer que você vai gastar sua correção, né? Você vai, às vezes, fazer um texto ali totalmente fora do que é esperado pela FCC. Então, eu diria o seguinte, fechei hoje, beleza. Amanhã a gente já liberou o seu curso na plataforma. Liberou o curso, sua primeira tarefa é assistir às aulas teóricas, beleza? Então, o cronograma pode ser adaptado. A gente adapta esse cronograma a partir da semana que vem, por exemplo, segunda para frente. Ele já é adaptado, tá, gente? Na verdade, nesse cronograma aqui, você clica e pode resetar o progresso, adaptar tudo. Entendeu? Aqui, ó. Eu consigo mudar todo o planejamento. Ele já foi feito para ser adaptado. Eu quero trocar a minha tarefa. Só o total de tarefa, que não tem jeito, que são 32 aulas, tá? E aqui ele vai mostrando o seu progresso. E aqui, por exemplo, ó, você vai colocando, ele já é todo clicável, ele já é adaptado, tá? Você vai colocando não iniciado, você tem que cumprir 2 horas. Você realizou 1. Realizou 1h30, aqui, ó, ele vai mostrando seu progresso, tá vendo? Aqui, ó, realizei 1 hora, realizei 1h30, então você já finalizou isso aqui, tá vendo? Aí, na primeira semana, que é a mais pesada, na minha opinião, aí eu sugeriria, eu falo com o menino, pega um domingo e vai maratonar redação, porque não são aulas difíceis, são aulas teóricas, é só para você ter uma noção da estrutura do texto mesmo. Então, aqui, semana 2, a gente já vai começar com a leitura da ficha. Que ficha que seria essa, Flávia? Te mostrar uma ficha bacana para você entender o que é a ficha, tá? Eu vou mandando a cada 2, 3 dias uma ficha para vocês, que é uma ficha de atualidades. Então, assim, ó, vou pegar uma ficha, pegar a número 1, tá? Brain rot é uma palavrinha que está super na moda. Vou abrir ela aqui. Eu mando isso aqui para vocês, ó, tá vendo? Então, a gente tem o cronograma aqui e toda semana eu preparo uma ficha, que é uma prática. Você precisa fazer isso aqui. Eu te dou a prática pronta. Só que ler eu não tenho como ler por você, né? Então, é você que precisa ali se familiarizar com os conteúdos. Então, além dos 15 temas, toda semana, a cada 2, 3 dias, tá? É mais de um por semana. Geralmente 2, 3, eu tô no 10, tá? Então, e vou seguindo as sugestões de vocês. Vocês colocam uma sugestão lá, eu vou seguindo essa sugestão, vou adaptando isso aí às necessidades de vocês. A cada 2 dias, eu vou colocando lá, por exemplo, brain rot. O que é? Como que esse conceito pode ser utilizado na redação? Que alusão histórica poderia ser feita? Qual argumento de autoridade poderia ser utilizado? De uma forma bem prática, com frases já elaboradas. Eu acho que isso aqui funciona bem. Emanuel perguntando aí se eu aconselho tirar todos os dias um tempinho para discursiva. Infelizmente, Manuel, eu acho que a gente não consegue colocar desta forma no cronograma. Se o aluno tirasse 2 dias na semana para a redação, eu acho que já estava de bom tamanho. Em um dia, ele vai se familiarizar com o repertório, que seria essa ficha, e vai assistir um pouco de aula teórica. Eu vou assistir pontuação, eu vou assistir o uso de maiúsculas e minúsculas, uma aula de revisão, a aula de atualidades. Então, em um dia, você separaria ali mais ou menos 3 horas para se dedicar a aulas. No outro dia, ou 3 dias para frente, né, você precisaria tirar aí 1h30 para a redação. E não adianta tirar 3 horas. Por quê? O texto que o aluno entrega, produzido em 3 horas, ele não vai ser nunca o texto da prova. Na prova, a gente vai gastar no máximo 1h30, tá, gente? Então, o ideal é que a gente se familiarize com esse tempo, treine nesse tempo. Na verdade, eu se eu fosse aluno, eu tiraria o domingo sagrado para simulado. Domingo é sagrado para simulado. E nesse simulado eu faria 60 questões mais a redação. Eu mediria até quantas vezes eu faço xixi e que tipo de lanche faz mais sentido para mim. Porque se a gente estiver adaptado à situação de prova, vai ser muito mais fácil conciliar aí as tensões, tá? Bom, então aqui, ó, a gente faz esse
vamos dizer assim, esse materialzinho, que é um material que geralmente eu coloco no grupo do WhatsApp. Claro que, como é que eu posso dizer? Depois que eu coloquei no grupo do WhatsApp, porque tem aluno que não gosta de grupo, né? Eu coloco esse material dentro da plataforma, porque o menino que não gosta de grupo não pode ser prejudicado, porque ele não gosta de grupo. Então, basicamente, eu vou lá e coloco na plataforma. Mas é uma forma de eu interagir com vocês. E, ao mesmo tempo, de vocês sugerirem temas, como esse, Terras Raras, que cai, né? A menina vai ser amada por todo mundo, porque ela que sugeriu. Então, faz todo sentido, beleza? Bom, Professora. então, gente, pode falar? Então, nessa questão de ver algumas aulas antes de começar a produzir redação, seria ver só a parte de estrutura ou também a questão de atualidades? A parte de estrutura. A parte de atualidades, eu não aconselho que vocês assistam antes, porque senão o menino cola, né? Na verdade, ele assiste a minha redação e faz uma igual. Aí não faz muito sentido, né? Eu ia escrever aqui no nosso quadrinho, voltando para o nosso quadrinho, aqui, ó. Essa parte aqui é a parte que precisa ser feita antes de começar a escrever, tá? Depois disso, qual é a minha sugestão para você seguir no curso? Você tem alguns blocos, que eu vou chamar de blocos complementares, que ainda não são de texto, tá? Que é tipo maiúscula, revisão, mas são importantes para você evitar desconto, né? Então, aqui, ó, pontuação, coesão, lembra lá que a gente tinha isso? Coerência, maiúsculas e minúsculas. Revisão de texto que eu vou gravar. E aí, por exemplo, no dia que eu for gravar a revisão, eu mando o link, porque às vezes alguém quer assistir a aula ao vivo, como ela é uma aula novinha, né? A gente manda o link. Esses blocos complementares, você vai ajustar dentro da sua rotina. São mais ou menos 4 blocos complementares, colocam por semana. E aí a gente tem a duplinha, atualidades mais texto, que é o texto que eu faço lá com vocês. Vocês vão ter 15 duplinhas, beleza? Eu acho que tem que assistir a todas as aulas, porque isso aí, com certeza, faz muita diferença. 4 deles, vocês vão enviar. Então, vamos supor que o menino olhou os temas lá, não abre o tema, namora o tema e depois envia. O que é isso? O menino abre lá assim, por exemplo, o capitalismo moderno. Aí ele fica namorando o tema uma semana e depois faz a redação. No dia da prova, você vai conseguir pensar uma semana? Não. Então, não faça isso. Os que você for entregar tem que ser os mais fidedignos à situação de prova. O que eu faria, tá? Peguei lá, domingo, eu acho que domingo é até a questão do dia da sua prova. Domingo, no mesmo horário, é de tarde ou é de manhã, porque o calor, tudo interfere. Domingo, você pega um simulado, 60 questões e redação. É essa redação que você deveria entregar para correção. O negócio aqui não é vaidade, o negócio aqui é realidade, porque é você que precisa melhorar. Porque às vezes o menino me entrega uma redação que ele leu para a mãe, que ele olhou no chat GPT, aí ele tira total, mas, gente, não é assim que vai ajudar. Então, a minha ideia é a gente pegar aqui e entregar a redação dentro das condições de temperatura e pressão da prova, para eu poder realmente te ajudar em 4 textos a evoluir. Eu vou olhar a sua letra, essa letra precisa realmente ser melhorada, senão você vai perder ponto, porque a FCC vai tirar ponto, lógico, né? Olha, você está com problema na paragrafação, você está com problema no argumento, observe que isso aqui não está casando com isso aqui, observe que essa conclusão não tem nada a ver com a introdução. Então, é isso que a gente vai pensar. Eu acho que ler o material antes e fazer a redação é mascarar resultado, porque no dia da prova você não vai ler o material antes e depois fazer a redação. Quando a gente faz isso, quando a gente lê o material antes e faz a redação, automaticamente sua nota de conteúdo já aumenta, porque você já tem informações sobre aquele tema. Eu sei que é desconfortável, mas a gente tem que fazer a redação com conhecimento de mundo. O que é conhecimento de mundo adquirido? Então, vamos imaginar que até hoje alguém aí estudou alguma coisa. E aí, basicamente, com esse conhecimento, você faria o seu texto para entregar, porque é a mesma coisa que vai acontecer no dia da prova. Aqui, ó, eu
deixei esse tema da FCC, que é o que a gente vai trabalhar na aula que vem. Ó, o esvaziamento da experiência real no mundo contemporâneo. Aqui está falando de bebê reborn, aqui também. Eu printei, gente, mas eu trouxe o tema, né, de ditado, que eu acho mais confortável para ler. Eu só printei para você ter certeza que esse é o formato da FCC. Isso aqui foi no TRT São Paulo, que é o TRT Segunda Região, né? Este é um tema de 2025, super recente da nossa banca. Então, olha aqui, ó, TRT São Paulo, a onda de bonecas hiperrealistas, os chamados bebê reborn, não é recente. Há pelo menos 30 anos, esses brinquedos surgiram nos Estados Unidos, com artistas transformando bonecas comuns em réplicas realistas. A riqueza de detalhes das artesãs, também chamadas de cegonhas, fez com que a boneca possa chegar a quase 10 mil reais no Brasil. Faz. Nas redes sociais, mulheres aparecem trocando roupinhas de seus bebês reborn, dando uma madeira, levando para passear, e algumas até os levam a hospitais. Aí depois outro texto. Vivemos em tempos em que a fronteira entre a fantasia e a realidade está cada vez mais fluida. Criamos versões editadas de nós mesmos nas redes. Montamos cenários para exibir afetos, performamos relações. Não estamos apenas confundindo fantasia com a realidade. Estamos desejando relações com aquilo que não sente, que não responde, que não escapa de nós. Com aquilo que pode ser desligado, deletado, reiniciado. O bebê reborn está aí, parado, imóvel, e ainda assim é cuidado como se fosse real. Não responde, não sente, não cresce, e talvez seja justamente por isso que tanta gente olha o Tenho Escolhido. Não por loucura, mas por tentativa. Tentativa de encarar o cuidado num tempo em que as relações reais parecem, para muitos, assustadoras ou distantes demais. Bom, aí o tema é isso aqui, ó. Com base nos textos 1 e 2, e aí na primeira aula eu vou focar muito na grade de correção da FCC, tá? Com base nos textos 1 e 2, redige um texto dissertativo argumentativo refletindo sobre o tema, o esvaziamento da experiência real no mundo contemporâneo. Primeiro, houve esvaziamento. Ah, eu quero falar que não houve. Houve, gente, houve. Aqui a FCC não está perguntando se há, ela está afirmando, então você vai seguir a linha dela, que é uma coisa que a gente fala, que é a interpretação adequada dos textos motivadores. Você vai dar a opinião no limite da FCC, no limite dos textos motivadores, tá? Redige o texto, observando os princípios da norma padrão da língua portuguesa e apresentando argumentos consistentes sobre o tema proposto. Nem é a sua opinião, tá vendo? Então, neste caso, vamos lá. Nayana, você e todo mundo aqui, Israel, a Malu, a Kaline, né? Todo mundo aqui, o Emanuel, todo mundo já ouviu falar de bebê reborn. E o tema não é só bebê reborn, é sobre o esvaziamento da experiência real. Então, nós vamos falar do mundo virtual, nós vamos falar de pessoas que se relacionam com a inteligência artificial, inclusive afetivamente. Então, nós vamos trazer vários outros exemplos que expandam os textos motivadores, mas que mantenham um diálogo com ele. Isso eu explico na primeira aula, gente, é uma das aulas mais importantes do nosso curso, combinado? Bom, aí, imagina isso. Na hora da prova, você senta e chora, mas se você não chorar antes, do mesmo jeito, o que acontece, gente? A gente não vive essa dor. E ao não viver a dor, a gente vai ter mais dificuldade no dia da prova. Imagina um menino lendo um texto sobre bebê reborn. Eu dei uma pesquisada gigante no que a gente poderia escrever, né? Vou usar na próxima aula e tal. Mas assim, imagina um menino que simplesmente falou assim, ah, já sei, eu vou ler tudo sobre bebê reborn. Ah, eu vou, por exemplo, saber que bebê reborn, sabe aquela coisa, tipo assim, o menino já pensa em todas as possibilidades ali, e aí vai colocar no texto o que ele leu. Mascara resultado, principalmente conteúdo. Então, a minha sugestão, que é sugestão, tá? É que a gente trabalhe da seguinte forma. Primeiro, teoria, que é a teoria de estrutura. Aí você vai fazer o tema 1. Você vai escolher um dos 15.
Você vai escolher os mais fáceis ou os mais difíceis? Os mais difíceis, você foi esperto para correção, você vai mandar os mais difíceis. Eu não mandaria violência contra a mulher, eu não mandaria meio ambiente, eu mandaria capitalismo. Aqui, ó. Se eu puder te sugerir, eu ia pegar capitalismo. Tem um lá sobre arte, tem um outro sobre cultura, e o primeiro de redes, o quê? Sociais. Essa seria a minha maior sugestão. A gente trabalha para mais porque precisa, né? A justiça também é bom. Acesso à justiça, ainda mais que é Tribunal de Justiça, esse tema aqui também é bom. Justiça, capitalismo, arte, cultura, redes sociais, seria o eixo que eu acho mais prudente ali para a gente escolher. Então, tema 1, tema 2, tema 3, abriu o tema, fez. Não é ficou digerindo o tema uma semana, não. Abriu e escreveu. Uma hora e 30 é o limite, beleza? Depois, a gente vai pegando as teorias complementares. Você fez o tema 1, exemplo, né? Enviou para correção. Depois que você botar esse tema na correção, enfiou o tema lá, tá? Eleições também, a gente fez um tema super legal sobre, como é que chama, gente? Patriotismo em época de Copa e eleição. Então, esse é um tema bom também, gosto muito, tá? Esse daqui é um bom. Associado à Copa e eleições. Então, é bem legal. Mas acho uma ótima aposta, tá? Então, esse tema enviou para correção. Depois que você enviou para correção, ó, depois que você não puder puxar de volta, já tá lá. Aí, ó, assista a aula de atualidades. Aí o menino fala assim, eu quero chorar. Não, gente, é porque aí você vai ver o que você precisa complementar. Assista a aula de atualidades. A gente tem um tema que chama Guerras no século XX. Pode, né? No século XX, não, desculpa, no século XXI. Que são essas guerras contemporâneas, motivadas por várias coisas. Questões territoriais, questões religiosas. Acho um tema bacana também. E aí é isso, gente. Eu tenho que fazer um mix de temas para a gente passar por todos eles. O que não der para a gente colocar... dentro dos 15 temas, a gente vai colocar nesse giro de atualidades, que é esse giro que eu faço semanal com vocês, e aí vocês podem ir sugerindo. Tipo, guerras no século XXI a gente fez. Assédio moral e assédio sexual eu fiz na última oficina da FCC. A gente pode até colocar lá como tema extra. Já está pronto, está bem legal. Houve, né, inovações aí também, no que diz respeito à legislação, então a gente tem aí também esse espaço para trabalhar, é bom. Então, assista a aula de atualidades, na sequência, que você vai gastar umas 2 horas para fazer isso aqui, as 2 aulas juntas, assista a aula de desenvolvimento de tema. Aí, ó, quando você faz isso aqui, sabe qual que é o legal? Faça uma autoavaliação. Como é que você acha que você foi? A autoavaliação na reforma ortográfica agora juntíssimo, tá? Então, faça uma autoavaliação. Eu já vou deixar anotado aqui guerra e vou deixar anotado também eleição, a gente já botou aqui. Vou deixar assédio moral. Tem alguma coisa queimando aí, tá? Tem alguma coisa queimando. Vai lá na cozinha que tem alguma coisa queimando. Aqui, gente, meu marido aqui, eu tô vendo. Tudo bem, mas vai lá que tem alguma coisa queimando mesmo. Vai lá. Que aqui é o seguinte, inteligência artificial está na nossa oficina, tá? E ela tá aqui. Então, faça uma autoavaliação para ver como você considera que seu texto foi. Assistindo a aula, né? A escala 6x1 é ótimo, apesar de que eu acho que é mais provável ali num TRT, mas nós temos a NR1, então pode, é uma boa possibilidade, né? Acho que é bem legal, adoecimento vamos dizer assim,
psicológico, né? Mas no sentido mais um adoecimento psíquico gerado, né? Então, isso aí é bem interessante. Esse adoecimento ligado ao trabalho, burnout, pode ser. Então, muitas opções, e aí, por isso, o nosso giro de atualidades. Porque se eu faço o giro e jogo lá, gente, o que acontece? A gente não tem a opção de trazer outras possibilidades. Mas acho, por exemplo, Agenda 2030 é um tema muito provável no Sebrasp. Na FCC, menos, mas pode aparecer, gente. Eu já vi. Olha aqui, vocês vão ver na aula de análise de temas anteriores, a FCC é bem eclética. Ela vai de porque Ferreira Goulart, né? O que a crase está fazendo na vida, e ela não foi feita para humilhar ninguém, que esse é o pior tema que a FCC já fez. Com certeza foi o mais doído. Vocês já viram esse tema? A crase não foi feita para humilhar ninguém? Está na nossa primeira aula, tá? Bom, então ela vai desde isso, mas ela cobra coisas muito tradicionais também, como, por exemplo, terras indígenas. Então, a gente tem um tema de terras indígenas que foi cobrado em TRT, entendeu? Então, pode ter opções variadas. Eu sempre falo com o menino, não deixe fazer um de meio ambiente. Agora, gente, vamos ter uma última conversa aqui, tá? Olha, você vai entregar 4, mas você vai fazer 15, né? Vamos combinar? Você vai entregar 4, mas você vai fazer 15. Ou, no mínimo, 10. Bota a mão aqui, vamos trocar uma energia, e você combina comigo que, no mínimo, 10, tá? 10, gente, é o mínimo para alguém se sentir seguro para escrever. E a outra coisa é que você tem que considerar a necessidade de aumentar a sua velocidade. E a gente só aumenta a velocidade de escrita manuscrita, ainda mais que hoje ninguém escreve nada à mão, né? Exceto eu, que adoro corrigir as redações de vocês à mão. Aqui, a gente não escreve, logo a nossa velocidade é muito baixa. Então, pelo amor do Senhor Jesus, mínimo de 10 textos. Começa hoje, tá? Porque aí você não vai ter problemas. E aí você vai falar assim, Flávia, mas aí as outras redações não vão ser corrigidas, eu queria que todos fossem corrigidos. Primeiro, gente, 4 correções é um número bem legal, tá? Assim, considerando o tempo de prova, eu acho que tá bem legal. O que você tem que pensar? Troca com um colega, entendeu? Troca com um colega o texto. Estudar em pares é muito bacana. Além disso, você vai ter a aula em que eu faço a redação. Então, nesse caso, como eu faço a redação, você compara com a sua. Olha, deixa eu ver. Nossa, eu acho que eu poderia ter avançado um pouco mais nisso. E você vai ganhando maturidade na correção de textos a partir da lógica, como é que eu posso dizer? Das aulas mesmo. Você vai ganhando maturidade para ver como é que você poderia ter desenvolvido um pouco mais o texto, tá? Então, eu acho que é isso aqui. Vocês têm alguma dúvida? Na próxima aula, olha o que eu vou deixar de para casa. A gente já analisou outros temas que já estão gravados. Então, qual que é a minha opinião? Para os nossos encontros ao vivo, além de estar aqui à disposição para tirar dúvidas de vocês, eu vou trazer outros temas anteriores, tá? Para a gente discutir ao vivo. Então, este vai ser o tema da próxima aula, o esvaziamento da experiência real no mundo contemporâneo. O que eu sugiro para vocês, tá? Eu sempre brinco que tudo começa na proposta. A proposta não é bebê reborn. É esvaziamento da experiência real no mundo contemporâneo. A gente vai trabalhar com um modelo que chama 3x15. O que é 3x15? 3 frases na introdução, você vai aprender isso lá no nosso curso, tá? 3 frases no D1, 3 frases no D2, e 3 frases no D3, e 3 frases na conclusão. É o modelo 3x15, para evitar que você faça parágrafos frasais. O que você vai fazer? O que eu escreveria? Como eu escreveria? Tira agora uns minutinhos para pensar nessa proposta. Tá, se o tema fosse esse, eu tenho que gastar o quê? 20 minutos pensando? Eu acho que é por aí. Quando o menino sai escrevendo sem pensar, ele provavelmente não vai fazer a melhor seleção de repertório, vai ter prejuízo na nota. Então, gasta ali uns 20 minutos pensando, e a partir disso você desenvolve esse texto para a gente comparar com as possibilidades na próxima aula. E, ao mesmo tempo, tirar dúvidas. Olha, eu acho que eu fiz isso,
né? Esse você não vai mandar para corrigir. Ah, mas se eu quiser, posso? Pode, eu te falei, só não vai ter no gráfico, porque o gráfico, ele está somente com os 15 temas que nós temos. Então, qualquer aluno da turma 1 que eu tenho, da turma 2, ou da turma de vocês que fizeram o tema, vamos supor, capitalismo moderno, você vai ter o seu gráfico comparando a sua nota com a dele, o que é ótimo, porque aí você tem uma base de comparação maior, tá? Então, é isso. É fazer o texto em 1 hora e meia. Eu acho que a gente pode fazer com 2 desenvolvimentos, a gente vai falar sobre isso, tá? Se você preferir, você pode fazer apenas D1 e D2. Na oficina, eu vou desenvolver com 2 e vou desenvolver com 1, beleza? Eu já sugeri os temas para correção, então, se eu fosse escolher, nós temos lá acesso à justiça, como nós estamos falando de TJ, faz sentido. Capitalismo moderno, tem um tema sobre arte, tem o tema 1 que é sobre redes sociais, tem um tema sobre cultura, eu apostaria nesses daqui como sendo os temas mais relevantes e que deveriam ser escolhidos para correção, tá? Mas é claro que você pode, de repente, falar assim, eu já fiz uma outra oficina em que eu fiz redes sociais, então eu vou fazer nessa oficina um outro tema, por isso que você tem lá uma possibilidade de 15 temas. Você vai desde, por exemplo, proteção e bem-estar animal, que é uma coisa que está super em alta, porque os animais hoje são considerados seres sencientes e tal, até tema sobre racismo ambiental, que também está em alta. Então, a gente vai ter todas essas camadas para a gente discutir aí no texto, tá? E todos eles eu faço com vocês, beleza? Entenderam mais ou menos a proposta do curso, gente? Como é que foi? BET, super válido. Só que BET, sabe por que eu não fiz? Porque a FCC já fez um para vocês. Está na lista de temas anteriores, tá? Então, a gente tem um tema sobre BETs lá em temas anteriores da FCC. Beleza? E aí, pessoal, querem tirar alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Nossos encontros serão sempre às quintas-feiras, nesse mesmo bate-horário, possivelmente nesse mesmo bate-local, mas às vezes não vai ser, às vezes vai ser no estúdio mesmo de aula, tá? Porque vai depender da minha rotina, às vezes eu estou no estúdio de aula, aqui é o estúdio da minha casa, e aí às vezes eu estou no estúdio de aula, que fica um pouquinho diferente o formato, mas mesma coisa, estarei aqui à disposição para vocês toda quinta, ao vivo, a partir das 19 horas. Querem fazer mais alguma pergunta? Sim, só meio com confirmação, né? Particularmente o meu lado, assim, eu sei mais ou menos a estrutura, não vou dizer que tenho um total conhecimento, mas a minha dificuldade é mundo, né? Assim, eu perco muito tempo pensando que eu vou escrever, eu tenho muita dificuldade de formular esse embasamento. Aí, por isso que eu fiquei na dúvida se a gente veria as aulas. Aí, nesse caso, como você sugeriu a gente não ver as aulas? Se você vê, ficou muito longe da proposta, né? O ideal é refazer depois, algo do tipo? Refazer, perfeito. Se você perceber, eu sempre diria o seguinte, se o aluno tiver uma nota abaixo de 70%, o ideal é ele refazer. É ele pensar naquele texto e falar assim, tá, mas deixa eu pensar aqui melhor, aí pode assistir a aula e tal, e refazer, né? Porque é importante, com certeza. Certo. Aí seria porque você faz a redação, depois que você assiste a aula, você adquire esse conhecimento de mundo, e aí se vier na prova, você já meio que já entendeu. Tipo, e às vezes até, Nayana, só de copiar o texto que eu fiz, porque eu fico muito preocupada de, às vezes, os meninos quererem aquele conhecimento passivo, sabe? Não escreve nada, não escreve à mão, só no dia da prova. Eu acho complicado, tá, gente? Então, assim, às vezes, só de copiar o texto que a gente está fazendo ali no quadro, você vai observar, por exemplo, se cabe na sua letra, se você não pode diminuir um pouquinho a letra, para que haja a possibilidade de colocar mais informações. Na primeira aula, eu corrijo um texto de uma aluna, cedido por essa aluna, né? Ela passou no concurso e ela me cedeu vários textos que ela fez em TRTs, tá? E aí, esse texto dela, dá para vocês perceberem que ela usa uma letra minúscula, porque ela quer colocar mais o que? Informações, né? Então, o objetivo, às vezes, é esse, né? Ó, eu estou vendo o Israel falar que pretende usar filósofos na introdução e deu um. Não faça isso. Israel, vamos ouvir a primeira aula. Você leu a grade de correção da FCC? Ela falou que o excesso de argumento de autoridade perde ponto, que o texto tem que ser autoral. Ela vai falar isso 80 vezes.
tanto a FCC, gente, quanto a VUNESP, elas agora descobriram que o aluno tem mania de ficar citando Bauman, Theodor Adorno, sem muita conexão com o tema. Então, as duas bancas incluíram, a partir de 2026, tá? Incluíram na grade penalização por repertório solto e por excesso de argumento de autoridade. Então, eu usaria, Israel, apenas um, tá? Argumento de autoridade, não é obrigatório. Se o aluno não tiver esse conhecimento, é melhor não colocar. E toda vez que eu utilizasse um argumento de autoridade, eu me certificaria de que, de fato, esse argumento está ali alinhado ao tema, que não é algo solto, tá? Temas em que eu acredito ali, tá? Eu acho que alguma coisa relacionada ao TJ, não ao TJ, mas à justiça, acesso à justiça, ideal de justiça, o que é justo e o que é, por exemplo, normativo. Toda lei é justa, gente? Claro que não, né? Aqui, ó, a ideia do capitalismo, a ideia da arte, cultura, redes sociais, esses são os temas que eu acho que fazem mais sentido. Mas temas relacionados à democracia, racismo, tanto que a gente vai trabalhar, por exemplo, racismo ambiental, então, muitas coisas, tá? Ó, Israel, isso não é verdade. Só tira boa nota se usar filósofos em todos os parágrafos e até na conclusão. Isso é mentira, mentira, mais uma mentira muito grande. Inclusive, eu tenho uma redação que o aluno fez isso aí e ele tirou 60. Eu vou buscar essa redação só para mostrar para vocês que ele foi super penalizado. Porque o texto dele não fazia nem sentido, gente. Então, assim, ó, tipo assim, ele foi citando tanta coisa que não tinha opinião. Mas vocês vão perceber isso na primeira aula, em que eu explico a grade de correção no detalhe, tá? Eu não acho a Constituição Federal batida, eu acho ótimo. Se fizer sentido o que você está citando, eu estou falando, por exemplo, de moradia, vou citar o artigo 6º. Eu estou falando de liberdade de expressão, vou citar o 5º. Eu estou falando, por exemplo, de meio ambiente, eu vou citar o 225. Então, desde que você não faça uma citação muito genérica e aproveite aquele artigo de maneira adequada, eu não acho batido, eu acho muito bacana, tá? E acho alinhado. Beleza? É possível uma boa nota sem citações? É super possível, Israel. Nós corrigiremos vários textos de alunos que tomaram posse na FCC, que não usaram citação e tiraram nota alta, acima de 90%, tá? Então, agora, tem gente que usou citação e tirou acima de 90%, não usou uma, e alinhada com o texto, tá? Alinhada é bom, não é ruim usar, tá? Vamos lá, gente. O excesso de citações será penalizado, tá na grade da FCC. A citação desconexa com o tema será penalizada. Agora, e eu não vou abrir a grade aqui, porque isso está na nossa primeira aula, senão vou repetir, né? Então, nesse caso, é a gente escolher algo equilibrado, tá? Para passar, tem que ter uma nota de quantos pontos? Olha, o somatório da FCC é uma continha diferente, não é em 10. Eu não sei se vocês observaram, mas a redação, gente, é 40%, mais de 40% da nota final. Eu acredito que a gente vai ter uma nota muito próxima na objetiva e que a redação acabará fazendo ali a diferença. Então, as notas na objetiva, elas ficam muito coladinhas. Então, eu acho que nós vamos ter notas acima de 80% para, de fato, né, ter aí uma boa nota, tá? Aqui, ó, monitoramento de feminicídios, a gente tem um sobre violência contra a mulher. É isso aí, ó. Esse curso tem 4 correções. A primeira aula é hoje, a primeira aula ao vivo, tá? Mas aí eu já apresentei aqui o programa do curso para vocês. Aí, basicamente, vocês já podem acessar a aula, vamos dizer assim, inaugural, em que eu faço toda a análise do edital e da grade de correção, ela já está disponível. Então, o menino matriculou hoje, amanhã ele já pode acessar a plataforma, beleza? Sempre vocês vão ter um gap aí de matrícula e acesso à plataforma de 24 horas, porque aí a gente vai mandar para vocês o tema. Particularidade de analista e técnico.
os temas não têm grandes diferenciações. A gente só faz essa diferenciação quando a própria FCC faz no edital, ou seja, quando ela traz, por exemplo, que para analista nós vamos ter temas de área. Ah, vai ser um concurso de TRT e o tema vai ser direito do trabalho. Vai ser um concurso de procuradoria e o tema vai ser de administrativo ou constitucional. No caso de atualidades, tanto os temas de técnico quanto de analista são muito próximos, beleza? Na oficina, a gente trabalha os dois, tanto temas de técnico quanto temas de analista, tá? Professora, boa noite. Oi. Eu queria fazer só uma pergunta, meu nome é Gisela. É uma dúvida que eu tenho devido às redações que eu venho fazendo e no meu dia a dia, a minha escrita, eu queria saber se eu sou penalizada por isso. Por exemplo, eu uso 2 tipos da letra B, minúsculo, um B diferente, 2 tipos de S. Quando eu vejo, eu estou escrevendo um S de um jeito, sempre usando a letra minúscula, né? Que eu não sou aquela pessoa que escreve só maiúsculo, eu uso a letra normal. Mas no meu dia a dia, ora eu escrevo um S de um jeito, ora eu escrevo aquele outro S que parece uma cobrinha. Eu sei. Aí eu quero saber se eu serei penalizada, porque as redações, quando eu vou fazendo, eu fico tentando Vamos lá. me controlar, mas quando eu vejo, eu já tenho escrito um parágrafo todo com 2 S diferentes. Isso eu serei penalizada? De uma maneira geral, Gisela, não, tá? De uma maneira, a FCC costuma ser bastante benevolente com a letra. O Sebrasp é péssimo com letra, ele tira ponto de todo mundo. Então, são 2 bancas com perfis muito diferentes, assim, na cobrança de letra. Então, de uma maneira geral, não, Gisela. Agora, se houver algum trecho ilegível, aí sim haverá penalização, tá? Então, vamos imaginar, quer ver? Tem aluno que faz V parecido com U, M parecido com U, N parecido com U. Aí, nesse caso, quando a gente fala que é uma letra monstrinha, né? Não é nem cobrinha. Tipo assim, a gente não consegue diferenciar O e A. O menino faz tudo bolinha. Aí, nesse caso, há uma tendência à penalização, mas ainda é uma penalização não agressiva, tá? Por que é não agressiva? Se você olhar na grade de correção, a letra, ela entra lá no último quesito, que é o quesito gramatical. Vale muito pouco, beleza? Muito pouco, mas muito pouco. Pode mudar de letra, usar a imprensa e usar a letra de forma, misturar a letra cursiva com letra de forma, não tira ponto. O que tira ponto? Maiúscula e minúscula do mesmo tamanho. Por exemplo, se o menino escreve em letra de forma, ele tem que fazer assim, ó. Ele tem que diferenciar pelo tamanho, tá? Então, não tem problema. Bom, eu posso tentar mudar algumas letras, mesmo que saia diferente da assinatura? Nunca vi ninguém ter penalização por causa da assinatura e a letra da prova, porque na letra da prova você pode fazer uma letra um pouco menor. O que a gente avalia ali é padrão de letra, padrão de A, O, espaçamento entre letras, calibre, que é o que se mede em caligrafia mesmo, caligrafia no sentido de mostrar idoneidade de um documento. Ainda que você modifique o seu padrão de letra, você não faz, vamos dizer assim, com a intensidade que poderia acarretar uma penalização, né? Então, não vejo isso. Só se o menino colocar, por exemplo, assim, vou colocar na inicial sempre um coraçãozinho, um I detalhado, mas vocês não costumam fazer isso, né? E na primeira aula eu também detalho esse tipo de situação, tá? Então, não aparece ali como identificação, considerando o contexto de prova, no geral. E não é um problema para a FCC, porque para o Sebrasp beleza? Para a FCC, entalhes irregulares, muito diferentes, né? Fiz uma letra B, bolinha, e outra letra B, morrinho. Não é um problema se elas forem legíveis e identificáveis como B, tá? Muito obrigada, tá certo. Mas alguém tinha me perguntado aqui se toda quinta nós teremos esse bate-papo, beleza? Eu acho que é isso, usa em redação letra caixa baixa sem emendar, não tem problema, e às vezes fica mais legível, não tem problema se é letra de forma, tá? Pode diferenciar pelo tamanho. O que eu indico para entender a ideia central do tema e não acabar fugindo?
Marisa, nós vamos ter uma técnica, né, que na primeira aula eu vou trabalhando com vocês, que é uma técnica de selecionar as palavras-chave do tema, especialmente substantivos e adjetivos. Quando a gente faz essa seleção, dificilmente a gente foge do tema, dificilmente a gente faz tangenciamento. Então, a melhor técnica é separar as palavras-chave do tema, tá? Mais alguma dúvida? Olá, Flávia, boa noite. Pode falar, Vanessa. Sim. Eu estou com dúvida. Para a gente acessar essas aulas, é pelo site do Mentoria Delas, na plataforma Tutoring, ou é pelo seu site? É pelo meu site. Você vai acessar no flaviarita.com. Certo. Então, a gente vai ter que criar um cadastro, como é? Exatamente. Ou, por exemplo, a partir do momento, por isso que eu sempre falei assim, ó, um aluno matriculou hoje, a gente tem um prazo de 24 horas para poder fazer a sua liberação. Geralmente, se for em horário comercial, vai acontecer no mesmo dia, né? Mas vamos supor que o aluno matriculou hoje à noite. Aí eu não tenho um funcionário aqui para fazer o seu cadastro. Mas amanhã, 8 horas da manhã, eu tenho. Então, ele vai te cadastrar a partir do seu e-mail, né? Ou te mandar um link de cadastro para você fazer o seu cadastro completo, gerar a sua senha e você poder acessar na mesma hora as aulas, tá? Então, o acesso às aulas será pelo site. Eu não recebi ainda. Oi? Eu fiz a minha matrícula semana passada, acho. Mas eu acho que é porque a gente, na verdade, no Mentoria Delas, a primeira aula seria hoje, então eu imagino que os meninos não passaram ainda para a gente matriculados por conta disso, porque tecnicamente o curso está começando hoje. Ok, é tudo, obrigada. Tá? Mas, de qualquer maneira, Vanessa, as meninas já vão me passar e amanhã você está matriculada. Gente, vocês vão ter acesso a mim no meu celular pessoal, tá? Então, pode ficar tranquilo que a gente vai conversando ao longo de toda a jornada. Eu sempre falo o seguinte, na primeira aula vocês vão me ver falando isso, eu respondo. Eu não respondo o dia todo, porque eu vou estar dando aula. Então, por exemplo, amanhã eu tenho uma aula da FCC, vocês já estão convidadíssimos a partir das 10 horas da manhã. Então, eu vou ficar lá de 10 até 1 corrigindo questões da FCC, a gente vai fazer no YouTube, vai ser ao vivo, enfim. Aí, depois eu interajo com vocês ali, depois volto para uma outra gravação e assim vai, corrijo as redações de vocês, é o que tem que fazer. Né? Beleza? Conseguiram entender como é que vai funcionar? Sim, obrigada. Tá certo. Mais alguma dúvida? Não? Ó, então vou encerrar o nosso encontro, tá? Nas próximas aulas, nas próximas quintas, mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente começa às 19, vai mais ou menos até esse horário mesmo. E aí, a ideia é que vocês tragam dúvidas a partir das aulas teóricas também, a partir das vivências ao longo da semana, sugestões para a gente trabalhar argumentos. É lógico que, por exemplo, se o menino traz um tema, terras raras, ô Flávia, fale sobre terras raras agora. Meu filho, não sei nem o que é. Falei até com o menino isso no grupo, falei, olha, eu tenho que pesquisar. Aí, a partir de uma sugestão que eu desconhecer, né, pode acontecer, eu sempre trago preparada na próxima aula. Se for uma coisa que eu já dominar, eu desenvolvo na hora com vocês, combinado? Beleza, pessoal? Então tá, estou esperando vocês na mentoria e no nosso grupo, a partir de amanhã, com força total, vou adaptar o cronograma até a data da prova de vocês, e eu tenho certeza de que nós vamos brilhar juntos aqui, tá certo? Um beijão, pessoal!